E olha, com a derrota, e aqui eu boto em aspas aqui na PEC da blindagem, já que essa pauta não conseguiu avançar na semana passada, né, Dias Peixoto, a oposição vem concentrando seus esforços no Congresso para passar a anistia, ampla, geral e restrita, como eles querem. Agora, quem traz mais detalhes da viabilidade legislativa disso, se há clima para isso realmente ou se vai ser só mais um round de pirotecnia, de bravata, vamos para Brasília com a nossa repórter Aline Beckett, até para entender, né, Aline? Bom dia. A anistia realmente voltou a ser o foco? E se voltou, qual foi a mudança de estratégia da oposição para talvez tirá-la finalmente do papel? Bom dia. Oi, André, bom dia a você, a todos no estúdio e a todos que nos acompanham. Exatamente, a anistia volta a ser o foco agora da oposição após uma derrota significativa na semana passada de não terem conseguido avançar com a PEC da blindagem. Então isso acabou trazendo divergências dentro do Congresso Nacional, parlamentares da oposição chamando de PEC da chantagem, fazendo referência ao Supremo Tribunal Federal, especial ao ministro Alexandre de Moraes, e parlamentares da base do governo acreditando ser a PEC da impunidade. E aí mesmo o Centrão ali acabou se posicionando e divergindo em relação a isso. Então agora os parlamentares voltam o foco à anistia aos condenados do 8 de janeiro, tendo em vista também o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa a partir de amanhã, terça-feira, dia 2 de setembro, a partir das 9 horas da manhã. A PEC da blindagem, o texto propõe a impedir, restringir ali que as investigações e prisões de parlamentares fossem feitas sem autorização do Legislativo. Então, qualquer investigação ou qualquer prisão teria de ser feito com o aval, o crivo do Legislativo, e eles chegam também ali a limitar algumas questões do STF, algumas atuações do Supremo Tribunal Federal. Então, isso acabou se consolidando aqui em Brasília como uma vitória do governo federal na semana passada, com uma forte atuação no Centrão. Ainda que essa tentativa tenha falhado, a oposição obteve uma vitória também simbólica na semana retrasada, que no caso foi a da CPMI. Eles conseguiram eleger ali o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, para poder presidir a CPMI do INSS. A base do governo acabou sendo derrotada ali por 17 a 14 votos na CPMI, mas na semana passada tudo voltou ao contrário, o jogo virou e eles não conseguiram avançar com a PEC da blindagem. Essa PEC derrotada, ela estava sendo vista ali como um ponto de partida para a anistia. Então agora eles acabam voltando para a anistia, até porque eles gostariam que ela fosse pautada antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não foi necessário, isso não foi possível, então agora eles tentam novamente emplacar a anistia. Essa manobra, ela é considerada pelos governistas como uma manobra desesperada, e eles chegam a criticar a anistia, defendendo que o país não precisa de impunidade, isso à base do governo. Já alguns cientistas políticos chegam a ressaltar que a blindagem, ela era vista ali como ponto de partida rumo à anistia, mas os parlamentares foram obrigados, então, a retomar essa questão da anistia agora diretamente por ter gerado todo esse desgaste político. Então, essa derrota acaba fortalecendo o governo e evidencia o isolamento da oposição no Congresso Nacional. Eu conversei com alguns líderes, não obtive resposta, até porque hoje é segunda-feira, então somente terça-feira, amanhã, que eles estarão aqui em Brasília, mas o foco com as pessoas que eu tive resposta, que eu tive contato, é exatamente esse. A anistia volta, então, ao centro agora das discussões, muito por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição tenta, então, avançar com esse tema no Congresso Nacional, já que não foi possível a PEC da blindagem, que obteve aí críticas e divergências dentro do próprio Centrão. Então a gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão e toda essa expectativa, porque a gente vai ter o julgamento acontecendo, mas também essas pautas sendo trabalhadas ali no Congresso Nacional, os parlamentares tentando de algum modo articular ali, continuar as negociações e os acordos a respeito dessa pauta para que seja pautado no Congresso Nacional. Não há uma sinalização até o momento de Hugo Mota, do presidente Hugo Mota, em
pautar esse projeto. Ele já houveram algumas sinalizações de que ele não pautaria e agora a oposição promete ir com mais força, então, para cima desse tema no Congresso Nacional, especialmente essa semana do julgamento. Aline Beckett, sempre precisa, obrigado demais pelas informações. A gente já emenda aqui na bancada. Jess Peixoto, enfim, tem muita gente dizendo também que ter aceito a forma com a qual foi taxada esse movimento, né, de ampliação das prerrogativas parlamentares, ou pelo menos da imunidade, não impunidade desses parlamentares, acabou prevalecendo o rótulo PEC da blindagem e que, portanto, isso estaria só forçando a narrativa oficial, a propaganda oficial do Supremo Tribunal Federal com o governo federal. Você concorda com essa análise? A oposição se embananou nesse sentido, falhou na forma de comunicar exatamente o que estava pretendendo? Não, eu concordo e eu vou além, né? O texto ele é de 2021, é um texto de resposta a nada do momento atual, mas à Operação Lava Jato. A PEC da blindagem é a PEC da impunidade. É totalmente absurdo que as mesas das casas, elas sejam o pilar para se vai ou não ter uma investigação sobre determinado parlamentar. Isso não faz nenhum sentido do mundo e a PEC da blindagem, da impunidade, ela deve não sobreviver, não porque alguns dos políticos do Centrão não querem, mas é porque ela tem um custo de imagem muito grande, tendo em vista que ela faz uma blindagem a essas investigações. Então, é muito diferente de quando a gente está falando do fim do foro. Isso começou com vamos atrás do fim do foro privilegiado, uma medida que eu acho uma excepcional ideia, uma boa ideia, vão ser julgados por juízes de primeira e segunda instância, não vejo nenhum problema dentro disso, até acho que é positivo, mas aí, de repente, colocaram a PEC da blindagem, reforçaram a PEC da blindagem, deu muita mas discordância, não foi um tema pacificado na reunião de líderes. Eu conversei aqui com um parlamentar que diz que talvez ela volte para a reunião de líderes ainda essa semana, mas que não é um assunto que está tendo nenhum tipo de unidade. A figura do presidente da Câmara, Hugo Mota, está muito fragilizada em termos de liderança, então dificilmente algo deste calibre, dessa densidade, iria agora nesse momento a plenário. O PL desgastou muito de ter ficado como grande dono ali de quem queria recuperar isso, por outros motivos que sejam, mas isso não pegou muito bem. E agora, o que se está dizendo na oposição é enforçar dois pontos: anistia, que já é um grande fator, e depois o foro privilegiado. E também estão focando na CPI ali, que tiveram uma vitória da CPMI e do INSS. Então, assim, a realidade seja dita e posta, esta PEC é uma aberração e ela deve ser tratada como uma aberração. Ainda que exista uma disputa sobre o quanto os poderes estão se respeitando, não justifica cometer um erro desse e dar uma carta branca, um cheque em branco para esses parlamentares. Sim, a oposição, né, estava buscando alguma forma de, uma vez confrontando o Supremo Tribunal Federal, de não ser expostos imediatamente a eles. Pode ser que tenham errado aí da forma de conduzir, principalmente na comunicação. Quero ouvir tua opinião. Pode até não gostar das medidas propostas, uma delas ali, inclusive, existe no Bundestag, que é o parlamento alemão, que só os pares, salvo em flagrante delito, só os pares no parlamento podem autorizar a prisão de um dos seus pares. Isso existe ali na Alemanha, que é o principal referencial teórico do ministro Gilmar Mendes, por exemplo. Importante. Mas queria te entender, só para entender, porque diferenciar o que é a subordinação de autorização de prisão, que é o que acontece na Alemanha, do que é subordinar a autorização do plenário a um inquérito. Exato. Ou seja, a investigação sobre o possível cometimento de crime. Ainda mais num país que é, em primeiro lugar, infestado por corrupção, como todos nós sabemos. Os escândalos de desvios relacionados a emendas parlamentares não são uma questão menor. Em segundo lugar, a gente está falando de um contexto onde o crime organizado, o PCC, tem atuado justamente em brechas legislatórias, em brechas regulatórias para infestar as instâncias formais da economia brasileira, mas também da política brasileira. Então, você proibir que haja investigação sobre um parlamentar é você criar um ambiente perfeito para a proliferação do crime organizado. Então, na minha visão, é completamente desarrazoado, em que pese a possibilidade, justamente como você falou, do que existe na Alemanha, que é a prisão, ou seja, aí já houve toda investigação, já houve procedimento de ampla defesa e
a Câmara, o plenário do Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, vai averiguar a possibilidade de prisão de um parlamentar. Isso é outra coisa. Agora, a investigação é fundamental que possa ocorrer, senão os órgãos de controle vão ter o seu trabalho completamente asfixiado.